Aliás, a gente aqui no Bastidores CNN está com um olho no peixe e outro no gato. No Senado Federal, informação de que os senadores derrubaram neste momento o veto de Lula à desoneração da folha. Deputados ainda analisam o tema em sessão do Congresso Nacional e votam neste momento o assunto. Rodrigo Pacheco, que preside a sessão, disse que encerra a votação em instantes. Entre senadores foram 60 votos não e 13 sim. Agora está na análise da Câmara dos Deputados nessa sessão conjunta do Congresso Nacional e nós voltamos com mais detalhes sobre isso na nossa programação. Eu e a Tainá tínhamos informação que 12 frentes parlamentares do Senado Federal já se posicionavam contra essa posição de Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao veto. O autor da desoneração, Efraim Filho, já dizia que era cartas marcadas, ou seja, que esse veto seria derrubado. Rodrigo Pacheco também já dizia sobre isso. Agora, a Câmara dos Deputados está debruçada sobre esse assunto e mais. O Ministério da Fazenda já se prepara para uma medida provisória para que, derrubado o veto, consiga pelo menos manter alguns setores com a desoneração. Fernando Haddad ainda não informou quantos setores seriam e quais setores, mas é uma derrota para o governo de Luiz Inácio da Silva e, Tainá, uma derrota anunciada. A Câmara dos Deputados do Senado Federal, mais de uma vez, disseram a Lula que esse veto à desoneração seria derrubado. Muito criticada essa falta de mobilização do governo no Senado pelas lideranças. A gente vai chamar a nossa análise. Posso ir com a Renata? Todo mundo. Rê, eu vou jogar para você, porque eu sei que você acompanha também esse assunto de perto. Vou pedir até a gentileza, Renata, da gente traduzir esse nome, desoneração da folha de pagamento de 17 setores. O que significa, na verdade, esse movimento do Planalto e agora essa contraofensiva do Congresso Nacional? Por enquanto, do Senado. Daqui a pouco a gente vai ter o resultado da Câmara dos Deputados também, Rê. O que estava em jogo aqui, gente, é a forma como as empresas vão poder pagar tributos que incidem sobre a folha de pagamentos dos trabalhadores. Quando uma empresa contrata um trabalhador com carteira assinada, ela tem que pagar ali impostos referentes a essa contratação. No governo Dilma Rousseff foi feito, então, uma proposta para que se mudasse esse tipo de cobrança, tornando, em resumo, para boa parte das empresas, essa contratação mais barata. De lá para cá, o Congresso foi renovando essa chamada desoneração da folha de pagamento, o barateamento da contratação dos trabalhadores. Porque as empresas, toda vez que está ali prestes a expirar esse benefício, as empresas argumentam que isso pode levar a demissões, já que vai ficar mais caro contratar trabalhadores. O governo, vendo esse movimento, a equipe econômica começou a fazer contas e disse, olha, a gente não pode renovar esse benefício, porque quando o governo dá um benefício, ele está deixando de arrecadar. Fica mais barato para as empresas porque elas estão pagando menos impostos. Então, o que está em jogo é isso, vai ficar, esse benefício vai permanecer e o governo, portanto, vai abrir mão de arrecadação, ou ele vai terminar, são 17 setores, porque hoje ela está valendo para esse grupo de empresas, ou ele vai terminar e, portanto, o governo vai voltar a arrecadar um pouco mais. A indicação da equipe econômica para o presidente Lula foi o veto e é isso que agora o Congresso pegou e falou, não, vou derrubar e, portanto, haverá a prorrogação desse benefício. O governo tentou negociar um projeto, que viria por meio de uma medida provisória, que botasse regras diferentes, o Congresso não topou. Agora, veja, a derrubada desse veto, a Uribe colocou muito bem, é uma tragédia, digamos, anunciada, porque o Congresso estava se movimentando para derrubar, mas também é uma tragédia calculada. O governo está negociando alguns vetos e fazendo algumas concessões em prol da aprovação do seu pacotão econômico. Esse sim é fundamental, crucial, para que os planos de Fernando Haddad fiquem de pé para o ano que vem. Ana Lopes, a Renata Agostini trazia que pela primeira vez o governo conseguiu unir os sindicatos patronais dos sindicatos dos trabalhadores que eram contra essa medida, o veto em relação à desoneração. Neste momento, quais são as saídas que você enxerga para o governo federal? E eu e a Tainá, a gente estava fazendo um giro no Congresso Nacional, a gente ouviu uma avaliação a respeito da articulação política no Ministério da Fazenda. Diziam que no começo do governo, arcabouço fiscal, reforma tributária, você tinha uma mobilização muito grande no Ministério da Fazenda. Mas a partir do segundo semestre, houve um apagão
Simplesmente o Ministério da Fazenda parou de dialogar com o Congresso Nacional e houve um grande problema. Falta Fernando Haddad arregaçar as mangas, bater na porta dos gabinetes e voltar a ser um negociador? O Congresso disse que sim, Uribe. Fui conversar ali com senadores, deputados e também com os próprios sindicatos, né? O que eles me dizem de todos os lados é que acreditam sim na derrubada desse veto. A gente precisa esperar, claro, a conclusão, né, da votação no Congresso, que precisa ter deputados e senadores, mas que vai ser difícil isso ser alterado. Assim, já acreditam que realmente o veto do presidente Lula vai ser derrubado. Agora, o que eles me comentaram é que teve uma promessa ali que não foi cumprida do Ministério da Fazenda. A gente lembra, Fernando Haddad prometeu, na volta da viagem da COP, apresentar a proposta que seria a solução para essa mudança na desoneração. E essa proposta nem foi apresentada. Cogitou-se ali a redução do número de setores, isso não aconteceu de forma oficial, ficou todo mundo esperando, sindicato, senador, deputado, nada aconteceu. Então, sim, essa conversa, essa falta de diálogo, na verdade, está sendo cobrada ali pelo Congresso Nacional. O fato é, o que esperam o Congresso Nacional e também os sindicatos que estão de olho na possibilidade de aumento do desemprego e redução de vagas. Estão esperando que essa proposta aconteça, mesmo que a votação de hoje derrube a decisão do presidente Lula. Então, ou seja, mantém-se ali a questão da desoneração, mas que o Ministério da Fazenda apresente essa proposta que não foi apresentada até agora. Agora, qual vai ser ela? Está todo mundo sem sinal ali, sem nenhuma sinalização do que a equipe econômica vai tirar ali do bolso. Posso chamar a informação de momento antes do Pedro e a gente volta à nossa análise? Então, Valéria. Luciana Amaral está ao vivo com a gente. Agora, sim, a gente tem a informação completa. O Congresso Nacional acaba de derrubar os vetos do presidente Lula, a desoneração da folha de pagamento. Lula havia vetado o projeto de lei que prorroga por mais 4 anos a desoneração da folha salarial, um incentivo fiscal a 17 setores da economia que mais empregam no país. A proposta foi aprovada em outubro no Congresso Nacional. É para lá, para o Salão Azul no Senado, que a gente vai agora com a Luciana Amaral, trazendo todos os detalhes, Lu, inclusive dessas críticas, por favor, à articulação política em relação à desoneração. Porque hoje o Randolfo Rodrigues jogou a toalha, né? Reconheceu o problema. Exatamente, Tainá. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na CNN. Foi muito criticada essa ação do governo federal de não apresentar uma alternativa a tempo antes dessa votação de hoje. Portanto, então, só para atualizar, o Congresso Nacional derrubou o veto integral do presidente Lula à desoneração da folha de pagamento. Os senadores já tinham derrubado e agora também os deputados federais também derrubaram esse veto. Teve até uma comemoração grande no plenário da Câmara dos Deputados, que é onde está acontecendo essa sessão conjunta do Congresso Nacional. Só para falar o placar, no Senado foi 60 votos a 13 e na Câmara foi de 378 votos a 78. Portanto, são placares bem elásticos. A gente vê que realmente a maioria dos parlamentares queria derrubar esse veto do presidente Lula. Então, como é que fica a situação agora? Fica prorrogada até 31 de dezembro de 2027 a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia brasileira que mais empregam no país. A atual desoneração vence agora, no final deste mês, agora de dezembro. E o que é essa desoneração? A desoneração da folha substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. A ideia é que as empresas paguem menos impostos e com esse dinheiro que, entre aspas, sobra, que elas possam fazer mais investimentos e assim também contribuir com a economia do país. Mais cedo, então, o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco, ele já tinha dito que a tendência era pela derrubada do veto. O líder do governo aqui no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, também estava já jogando a toalha. Nessas últimas 2 semanas, especialmente,
Inicialmente, os líderes do governo tentaram negociar com as bancadas parlamentares aqui, mas realmente não teve acordo. Tinha essa expectativa de que o Ministério da Fazenda soltasse uma medida provisória ou um projeto de lei que servisse de alternativa, mas isso acabou não acontecendo, irritou bastante os parlamentares e tudo isso então contribuiu para a gente ver esse placar folgado pela derrubada do veto do presidente Lula que a gente acabou de ver. Volto com vocês. Não é bom deixar o Congresso irritado, ainda mais quando se faz uma promessa e não se cumpre. Obrigado, Luciana Amaral. A gente vai